de WhatsApp que eu tenho também. Tá? E pessoal que está chegando aí, daqui a pouco a gente vai começar uma live dos Sacadas. É, pessoal chegando. É aí que eu vou já criar aqui. Deixa eu pegar o link para a gente distribuir. Vou cortar meu som aqui. Já chegaram 6 pessoas. Espera aí, vamos ver. Daqui a pouco a gente começa, pessoal. Calma aí. Fechar aqui. Vou colocar até aqui também nos meus grupos de WhatsApp. Vamos começar mais. Pelo link. Vou distribuir o link aqui. Deixa eu ver se eu coloco. Tem mais uns grupinhos de WhatsApp. Vamos começar mais um webinário Sacadas de Professor. Quem puder. Beleza. Caminhar aqui. Assim. Conectar meu telefone aqui. Vamos lá. Ah. Legal, já tá no ar. O pessoal tá chegando. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Beleza. Já foram para uns grupos aqui. Legal. Pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui mais um webinário do Sacadas de Professor. Para quem está chegando agora, não conhece, Sacadas de Professor é um projeto recente que a gente criou para, primeiro, reconhecer bons professores, né? E depois entendermos o que esses bons professores estão fazendo de diferente nas suas escolas, nas suas aulas, para poder divulgar esse trabalho. Futuramente também, num futuro bem breve, a ideia é que o Sacadas de Professor se torne aí um projeto de formação continuada. Esse projeto ele vem da inspiração de que a gente acredita que a partir dos professores é que a transformação que a gente deseja para a educação brasileira vai acontecer. A gente tem visto um avalanche de soluções e de propostas educacionais sendo criadas visando a melhoria da educação no Brasil, mas muitas vezes os professores estão ficando de fora da construção dessas propostas. E no Sacadas de Professor a gente acredita que a solução
está com os professores. É a partir dos professores que a gente quer criar as soluções para transformar a educação no Brasil. A gente já conversou aqui com bastante professores, a 9ª professora que a gente vai trocar ideia hoje. Todos os professores que bateram papo comigo aqui foram professores incríveis, né? Foram professores que conseguiram engatilhar um projeto ali na sua escola, na sua rede, que está transformando a educação, né? A gente já falou com um professor do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, né? E hoje a gente vai falar com alguém aqui do interior de São Paulo, né? Eu tenho um prazer grande estar aqui de trocar ideia com essa pessoa que eu já vi que é simpaticíssima, né? Que eu vou puxar para a tela, vocês não estão vendo ela ainda, né? Mas eu vou trazê-la para cá. Lembrando que você pode fazer perguntas durante a nossa live aqui, né? A live também fica disponível para vocês depois, mas é legal que o pessoal aí entre também, faça perguntas e interaja com a gente, tá bom? Eu vou puxar, deixa eu manipular os meus softwares aqui, eu vou puxar aqui para conversar comigo, ela já está aqui, deixa eu abrir o som dela, a Nathalie Vial. Nathalie, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal que está participando aqui da live. Tudo ótimo. Legal. Nathalie, eu já vou te agradecer, né, de antemão. Gente, é a primeira vez que eu estou conversando com a Nathalie hoje, né? Eu sou aí um admirador do trabalho dela, porque eu pesquiso, né? Eu acompanho, mas a gente nunca tinha se falado, né, Nathalie, né? Mas é interessante. Só por mensagem. Exatamente, só por WhatsApp, né? Eu vejo, né, quais são esses professores, vou atrás, procuro o trabalho deles na imprensa, e eu sou um atrevido, assim, né? Eu mando uma mensagem de Facebook, aí a pessoa me passa o WhatsApp, a gente vai falando. E o que é legal é que os professores todos, quando eu conto o projeto do Sacadas, né, que está começando ainda, mas todos topam, assim, a ideia pelo propósito, né? Parece que os professores têm esse prazer de falar sobre o seu trabalho, de divulgar o seu trabalho, né, Nathalie? Então, obrigado já de cara. Com certeza. Né? Não, eu que agradeço pelo convite e toda a ferramenta que ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e contribuir com a formação de outros professores para melhorar a educação sempre serão aceitos. É isso aí, legal, muito bom, tá? Nathalie, eu andei, né, pesquisando muito o que você tem feito, né? Já tem algumas publicações na imprensa aí sobre as suas conquistas, né? Sim. Mas antes da gente falar delas, eu costumo pedir para os meus convidados aqui na live falarem um pouquinho da sua história como professor, né? Como é que a Nathalie virou professora, né? De onde surgiu essa vocação, de onde veio essa vontade e por que você está dando aula, Nathalie? Bom, no começo eu caí meio de paraquedas na faculdade de biologia, então foi um acidente de percurso, na verdade, porque eu queria fazer faculdade de música. Legal. E eu tive um problema de saúde com 17 anos, muito grave, e todas as economias da minha família, que eu estava com uma bolsa, inclusive, fora do país para estudar música, acabei utilizando para minha recuperação. Você é música, então, Nathalie? Você é musicista? Eu toco numa orquestra também. Legal, qual instrumento? Eu toco viola de arco, que é tipo um violino um pouquinho maior. Viola de arco. Isso, depois pesquisa tá, aí, não é violino. Tá, eu vou procurar saber o que é. Legal, eu tô te perguntando porque eu também sou músico, tá, Nathalie? Eu sou guitarrista, de uma banda de rock, enfim. Ótimo. Mas legal, bacana. Então você... Então, aí fui fazer faculdade de biologia por conta desse acidente de percurso, só que eu precisava de uma bolsa de estudos. Aí eu me inscrevi no programa Escola da Família, que eu trabalhava no final de semana, em troca da bolsa da faculdade. Legal. E lá, me descobrindo um pouco, assim, gostando de dar aula através de oficinas do meio ambiente, coisas relacionadas tanto à biologia como à música, algumas aulas que eu dava lá. Daí eu me formei, tive a oportunidade de entrar na sala de aula pela primeira vez, e desde criança eu ouvia que todo mundo tinha um dom, e eu fazia 1000 coisas e não descobria qual era esse meu dom, né? Eu ia tocar, falava, putz, é legal, mas eu tenho que me esforçar muito, então não é meu dom. Fazer curso de radialista, porque eu tenho a voz bem grave, né, e todo mundo falava que eu devia ser... Aí também eu falei, não, é legal, mas não é meu dom. Aí a primeira vez que eu entrei na sala de aula, dei a aula, eu falei, poxa, é isso. Encontrei.
bora lá. Eu acho que esse trabalho de professor, ele tem um pouco de arte no meio também, né, Nathalie? A história é muito Com parecida com a certeza. sua. Talvez eu não seja um músico tão músico mesmo como é você, né? Porque guitarrista de rock e tal, Uhum. enfim. Mas eu me encontrei na sala de aula também, porque acho que é um lugar de expressão, né? A gente consegue se expressar, a gente Uhum. consegue se comunicar, tem a ver com isso, né? Então, a hora que você Uhum. deu Com aula, primeira certeza. vez você falou, oxa, me encontrei aqui, é isso? Me Tá. encontrei, Nathalie, exatamente. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu pus aqui na nossa descrição Nathalie Vial. Eu tô certo ou não? Esse Vial. Tá, esse é o meu nome de casada, mas é o último Ah, nome. tá bom. Então é Lausanne. Nathalie. É, é Tá, grande. Nathalie, tá. Emanuele, Pigorete, Lausanne, Caramba, Vial. é grande. Então tá bom. Escolhi um e pus Ah, aqui. eu quero Tá teu tudo nome. certo então, né? Então tá bom. Legal. Pode usar o Vial, não tem Legal. problema. Beleza, Nathalie. Então você se encontrou a hora que entrou na sala de aula e falou: Meu, é Sim, isso, né? Legal. E exatamente. isso faz quanto tempo, Nathalie, que você tá já na sala de aula, dando aula? 10 anos. 10 anos. Completei agora em agosto 10 Tá. É anos. feliz com a profissão, Nathalie? Muito. Legal. Faria até de graça se não precisasse pagar a Olha conta. só que coisa. Eu trabalho como voluntária também, né? Legal. Num educação em Sorocaba, Instituto André Luiz. Eu dou aula lá de biologia para crianças de 6, 7 anos de idade e uma turma de nono ano, que é um potencializador para que eles consigam passar em bolsas Uhum. de estudo, Legal, enfim. legal. Nathalie, eu vejo que esses professores de sucesso, todos eles, né? Você. E aí eu poderia citar os 8 que eu tive aqui, eu não vou citar para não esquecer ninguém, tá? Porque todos foram incríveis, todos eles. E todos eles têm muito essa paixão que você demonstra ter logo nesses primeiros minutos de conversa, né? Que a gente tem. Todos eles demonstraram. Uhum, Parece que esse é um fator chave para o sucesso do professor, né? Ele ser apaixonado pelo que ele sim, faz, sim, né? Mas, Nathalie, vamos lá, eu sim. queria teu ponto de vista, né? Uhum, Infelizmente, a gente tem passado no Brasil por uma crise na profissão de professor, né? Existem muitas pesquisas uhum, aí, eu cito sempre aqui algumas pesquisas recentes do movimento Todos pela Educação, por exemplo, né? Que detectou uhum, que cerca de metade dos professores do Brasil, foi uma pesquisa feita o ano passado e foi divulgados os resultados esse ano, né? Que uhum. metade dos professores do Brasil não recomendam a própria profissão e que estão desiludidos e frustrados com a própria profissão. Nathalie, a que você atribui essa frustração à nossa carreira, a esse desânimo com a profissão? Qual é a tua visão sobre isso, Nathalie? Olha, eu acho que tem vários fatores que podem contribuir para isso. Por exemplo, quando eu entrei na sala de aula, eu me reconheci ali. Falei, não, esse é o meu lugar, é aqui que eu quero ficar. E, infelizmente, nós temos muito no nosso país, principalmente na educação pública, pessoas que não gostariam da sala de aula, que não se identificam com essa profissão, mas por falta de oportunidade em outra área do mercado de trabalho, como engenheiros que dão aula de matemática, por exemplo, caem ali de E paraquedas ficam, né? e acaba isso, muito difícil. Ou pessoas que não têm um sonho, faz pedagogia, faz alguma licenciatura, e chega na sala de aula e encontra todas as dificuldades que nós temos, eu também tenho, óbvio, e que acaba desistindo, porque falta esse fator motivacional. E não tem ninguém na minha cabeça que fica me motivando o tempo todo. Uhum. Então, é você querer se reinventar e pesquisar e se unir, e Legal. compartilhar isso que você aqui no Sacados, acho que você está desmotivado, converse com alguém que é É. interessado, né? E até hoje mesmo, agora de pouco eu vi um vídeo da Viviane Mosé, Hum, e ela fala, gente, para de falar que educação no Brasil é horrorosa, vocês estão acabando com quem está lá, dando tudo de si para esse trabalho, porque é difícil, então não desmotiva mais, a gente já está na pior, é, né? Vamos dar uma força, então falta um pouco dessa união, de reconhecimento da isso. sociedade, não é só a questão salarial, Uhum. é uma questão de respeito mesmo pela nossa profissão, pelo nosso trabalho que é difícil, de todas as lutas que nós temos diariamente, e até poder se reinventar. Pô, não tenho tempo para me reinventar. Todo mundo fala para mim, nossa, você é louca, como você dá conta de tudo? Eu falei, olha, gente, eu também não sei. Mas eu sinto essa necessidade de correr Fazer, atrás, né? de fazer, de alguma maneira. Legal. E não apaixonada pela profissão, mas pelos alunos Você também, tocou né? em Dessa pontos aí nessa tua fala, Nathalie, muito, muito importantes, pontos que eu tenho estudado já há um tempo.
Você falou do Uhum, isolamento, né? O professor, ele é um profissional muito isolado, né? A gente encontra os sim. nossos colegas numa sala de professores, troca ideia, mas assim, a gente entra na sala de aula, fecha a Uhum, porta, é só a gente, né? Conosco mesmo e leva um sim. monte de prova para casa, enfim. Existem pesquisas Uhum, que dizem que um dos principais problemas com o professor brasileiro é a questão do isolamento, né? Tem pesquisa que fala sim. isso, claro, eu não me lembro o nome do autor agora, mas eu li isso esses dias, Uhum, né? Outra uhum. questão que você falou, ó, Olha, tem uma filhota aí, filhotinho, fica peraí. tranquila. Tem um cachorro O participando. meu, Vocês querem? Eu vou ter né, que tirar ele tá, daqui. tá. Só um Fica à minutinho, por vontade, Nathalie, favor. fica à vontade. Vamos lá, pessoal, deixa a Vai, Nathalie vai, tirar o dog Jotinho. dela. Acho que ele Tá parou. bom, Acho que parou. beleza, Vamos lá. tranquilo. Ao vivo é assim. Outro dia foi meu filho que invadiu aqui uma live, já Não. conversou com o pessoal, entendeu? Ó, vou ter Tá que bom, tirar. É que eu Nathalie, tô com medo de fica à ele latir mais. vontade, tá bom. Só um minuto. Pessoal, estou aqui com a Nathalie Vial, que foi retirar o cachorro dela, tá bom? Ela foi lá tirar o cachorro pra gente poder conversar melhor, mas é isso aí. Legal, Nathalie. Eu tô com medo de ele latir mais lá É, fora, né? mas vamos Tá tentar. bom, não, tranquilo. Fica tranquila. E aí, como eu dizia, Nathalie, tem essa questão do isolamento e uma outra questão apontada também é justamente o desprestígio da profissão na nossa sociedade, né? Que não é a questão salarial, é Sim. também, mas é a questão do Uhum, prestígio do professor. Em outras sociedades, a gente adora falar da Finlândia, né, como exemplo de educação, uhum, mas lá o professor ele nem tem o maior salário da sociedade, mas ele tem um altíssimo prestígio por ser professor, né? A sim. sociedade e talvez seja Uhum. essa releitura mesmo que a gente precisa fazer da nossa profissão no Brasil. Concorda comigo? Concordo. Ah, eu acho. E das relações, É. né, da própria relação de nós, professores, não só a questão do isolamento, mas eu sinto muito isso no meu trabalho, não de pública, todas, que tem aquela um pouquinho brigo de egos, Sim, sabe? Pô, você tá fazendo uma coisa legal, em vez de você compartilhar, parece que você quer esconder para você ser o mais legal. exato, Então, falta um pouco a gente deixar um pouco esse ego de lado, exato. melhorar a nossa relação com o outro professor e com os alunos, né, Perfeito, que não é nosso inimigo. A gente perfeito. está no mesmo barco, eu acho que E o que tanto todos os nós quanto os professores precisam entender é que todos podem fazer coisas legais, né, Nathalie? Todos, né? sim, Né? exatamente, com certeza. Às vezes, eu tenho a oportunidade de fazer um doutorado hoje, mas antes de eu estar na pós-graduação, tinha oportunidade também. Eu aprendi muito com os primeiros professores que eu trabalhei, que me abriram os olhos, ouvidos, a mente, o coração, tudo para eu poder buscar essas melhorias e poder compartilhar hoje. Então, é essa de humildade também. Não é Legal. porque eu estou lá no Uhum. que eu sei mais que o outro, não, vamos dividir. Pô, você tá fazendo uma coisa legal, vamos fazer junto, Legal. me ensina, como é que é. Pô, você não tem problema com aquele aluno, como você funciona com ele? Porque eu tenho. Uhum. E a gente vai nessa troca, acho que falta essa relação mesmo. Entre os profissionais, né? Legal. Sim, Nathalie, então vamos lá, ó, falando em coisa legal, né? Você foi pra mídia aí, você foi pra mídia, quer dizer, a mídia foi até sim. você, na verdade, né? Para divulgar um trabalho seu que foi um sucesso aí, que eu fiquei sabendo, você foi pra Irlanda até receber prêmio, e eu sei que até chegar lá na Irlanda, em Dublin, né? E aconteceu o que Sim, aconteceu, tem uma jornada aí. O que é isso que você tem. fez, Nathalie, que tá fazendo barulho aí e Uhum. tal. Conta um pouco pra gente dessa aprendizagem baseada em equipes, né? Ou team-based learning, né? Uhum. Conta de onde surgiu isso, por que você foi aplicar isso? Conta pra gente essa história aí, Uhum. Nathalie. Então, eu conheci a aprendizagem baseada em equipes quando eu entrei no mestrado. E eu fiz um mestrado em educação nas profissões de saúde, e lá todas as disciplinas eram com alguma modalidade das metodologias ativas de Isso foi aprendizagem. quando, Nathalie? Isso foi em 2013 até 2014, 15 que eu defendi a minha Legal. dissertação. E quando, assim, lógico que a aprendizagem baseada em problemas é legal, o portfólio é legal, tem várias modalidades que são muito legais, o próprio ensino híbrido, enfim. Mas quando eu fiquei apaixonada, porque é uma modalidade que eu acredito muito nos ideais dela, que ela pode trazer para a educação, e é uma ferramenta barata, que você pode baratear isso. Então não tem desculpa para você chegar e falar, na escola pública, não dá para fazer.
E, por exemplo, numa sala de tutoria, que é problematização, é um professor para 10 alunos, que é completamente inviável, inclusive na escola particular. Uhum. Mas, então, um professor dá conta de muitos alunos. Aí eu tinha as minhas angústias como professora, durante o mestrado eu fiz um diagnóstico sobre isso, e agora, no doutorado, eu falei, não, agora eu quero aprender mais sobre o TBL, né, o ABE, quero compartilhar isso com os Legal. professores, e que é desse negócio, porque surgiu no ensino superior. Uhum. Então, surgiu fora do Brasil, faculdade de Direito, de Administração, aí trouxeram para a área da saúde, aqui na PUC de Sorocaba eles usam na área da saúde, na área médica. Eu falei, pô, se funciona no ensino superior, por que não na educação básica? Uhum. Aí eu os meus alunos de cobaia Legal. para ver se o negócio funciona mesmo. Entendi. E pelo jeito funcionou, Nathalie. Funcionou. Claro que assim, né? Eu ainda não tenho tantos dados, estou no meio, assim, no percurso do doutorado, mas todos os meus alunos que eu aplico, a gente avalia, coloca uma autoavaliação depois, eles se autoavaliam, avaliam os colegas, avaliam a metodologia, são sempre avaliações positivas, que é diferente, que a aprendizagem foi melhor. Se você comparar uma prova antes e depois, você consegue perceber essa melhora do Evolução, aprendizado. legal. Aí eu vi esse congresso, né, de o Mundial de Educação, que foi na Irlanda nesse ano e vai ser de novo ano que Legal. vem. Inclusive, os professores meus da graduação já tinham ido nesse evento há uns anos atrás. Entendi. E eu falei, poxa, que evento legal, né? Um dia eu quero participar de um negócio desse. Uhum. Me inscrevi. E aí eu já tinha ficado super feliz de ter sido aceita, porque é super seletivo. Legal. Tiveram, se eu não me engano, 900 trabalhos e 26 foram Nossa, que selecionados. legal, Nathalie. Parabéns. Eu falei, não, eu já estava me sentindo super assim, uau, vamos lá. Aí consegui patrocínio da escola, uma das escolas que eu trabalho, da universidade também, e fui para lá. Aí, para minha surpresa, grata surpresa, eu recebi essa premiação que foi, nossa, Eu li até em gente, algumas matérias que você nem sabia que ia ter uma premiação, é isso, Nathalie? Você se inscreveu para não, expor? tipo, Uhum. você não vai lá para isso, sabe? Você vai lá para compartilhar. E assim, gente, eu não sou fluente em inglês. Quando eu descobri que eu ia, eu comecei a estudar feito louca. Minha família também é super simples. Eu nunca tive a oportunidade de ter uma aula de inglês. Aí eu comecei a pagar a aula particular em Olha abril. só. E eu fui lá super nervosa, minha primeira viagem sozinha, nunca tinha ido para a Europa, medo de avião, todas essas coisas Entendi. também, como nesses fatores. E eu fiz lá uma mini palestra de 20 Ah, você minutos, teve que apresentei. expor mesmo lá 20 minutos. Sim, Legal, sim. bacana. Isso, eu Parabéns, deixei Nathalie. o pôster no saguão e falei 20 minutos e estava lá com uma colinha em inglês, morrendo de vergonha, de medo de falar errado. Uhum. Aí tive essa surpresa que eu era uma das poucas pessoas que não tinham o inglês como idioma, língua mãe mesmo, assim, Entendi, né? legal. Enfim, e daí foi muito bacana. Tanto que a hora que anunciaram que eu era ganhadora tal, daí eu comecei a falar em português, daí ninguém entendeu. Eu falei, ai, gente, pera, calma. Entendi, legal. Esqueci que eu tava Uhum. falando, que eu tava lá. Daí eu falei, ai, obrigada, nossa, deixa pra... Daí todo mundo ficou olhando pra minha cara, ai, desculpa, daí, sorry. Aí voltei a falar inglês. Foi Legal, o muito. pessoal tá te dando parabéns aqui, viu, Nathalie? Ó, tem um pessoal. Obrigada, Ó, parece que alguém que obrigada. te conhece também aqui, Camila Capellini. Orgulho infinito em poder ter a Ah, Nathalie legal. como colega de trabalho. Ela super merece todas as homenagens do mundo. O pessoal dando um alô Obrigada, obrigada, aqui. Parabéns, parabéns, Nathalie. obrigada, Legal, tá? Nathalie, então conta obrigada. um pouco pra gente aí do que é Hum, essa metodologia, né? A gente tem vivido no Brasil uhum, uma onda de metodologias ativas agora, tá? Isso já é mais nítido do ano passado para cá. Eu mesmo pude gerenciar um projeto numa grande empresa que eu trabalhei de educação, que eu tenho o maior orgulho. Um grande abraço aí pro pessoal do SEB que tá me ouvindo aí, né? E a gente criou um projeto lá para capacitar professores a usar metodologias ativas, né? uhum, Foi super sucesso, legal. A gente se preocupou em fundamentar tudo que a gente fez. Isso é importante, né? Fundamentar uhum, teoricamente e tal, né? Mas quando chega uma novidade assim, Nathalie, a gente percebe que as pessoas, na maior boa intenção de usar e tal, não se preocupam com algumas coisas que deveriam se preocupar, né? Por exemplo, focar uhum, só no engajamento e não se preocupar tanto
na condução da aprendizagem mesmo, porque o aluno ele tem que sair do ponto A e chegar no ponto B, né, Nathalie? Não dá para dar aula só porque ela é divertida, eu vou usar a metodologia ativa, enfim, né? Sim. E é muito legal ver que você está estruturando isso num projeto de pesquisa de doutorado, onde eu entendo que você vai tentar apresentar resultados aí com isso, né? Eu acho que a ideia é essa. Mas conta pra gente, Nathalie, aí como é que você estruturou isso e a aplicação disso, tá? A Nathalie tem até algumas coisas para mostrar pra gente depois aí, a gente vai tentar pôr na tela. Vou começar a mostrar já. Legal. Fica à vontade, Nathalie, para contar pra gente. Então, assim, na verdade, o TBL, né, a OAB, ela é uma ferramenta das Só lembrando, pessoal, ativas. TBL é Team Based Learning e o ABE é a tradução, né? Aprendizagem baseada em projetos. Legal. Em equipes. Desculpa, que tem tanta de projetos, né? Aprendizagem baseada em equipes. Legal. Então, já que você falou da nomenclatura, o primeiro ponto importante, a gente fala assim, equipe é grupo. Não, equipe não é grupo. Um dos pontos-chave dessa metodologia é a gente desconstruir essa questão de grupo, porque vamos ser sinceros que quando a gente monta um grupo, eu faço a capa, você faz o ponto A, o B, o C, chega lá na hora, monta e é um Frankenstein lá pro professor. É o clássico trabalho em grupo que fazem, né, Nathalie? Sim, inclusive na pós-graduação por conta do tempo. Na pós-graduação. Olha, tem até uma amiga minha que entrou aqui, falando em graduação, a Marcela Martinelli, fez graduação comigo. Marcela, beijão pra você, saudade. E eu fiz várias capas de trabalho nos nossos grupos, né? Tá, mas legal. Você sabe como é. Legal, Nathalie. E essa ideia desse grupo é a seguinte, que no momento que for aprendizagem em grupo, porque tem uma parte antes que eu já vou falar, esse grupo tem que ser heterogêneo. Inclusive, se o professor quiser brincar de misturar séries diferentes, não só tipo primeiro A e primeiro B, mas primeiro, segundo e terceiro, segmentos diferentes, é fazer tudo isso, desde que você tenha esse grupo heterogêneo, porque a ideia é que você realmente dê essa autonomia para o aluno, que tanto fala desde lá do construtivismo, né, do século XIX, dessa questão da autonomia do aluno. Como que isso funciona? Eu vou colocar uma imagem aqui, que vai ajudar o pessoal a visualizar melhor essas etapas. Nós vamos tentar colocar a imagem da Nathalie aí. Pode colocar, Nathalie, aí eu vou ajustar a posição sua na tela aqui. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar tela, deixa eu abrir aqui a minha imagem. Aí. Apareceu aí. Isso, deixa eu pôr aqui na tela cheia. Eu vou pôr você na frente de tudo aqui. Aí. E depois eu ajusto de novo. Legal, acho que tá dando sim, Nathalie. Legal. Você pôs tela cheia, pois, né? Aqui, eu vou explicar rapidinho quais são essas etapas, né, da ABE que são muito importantes. Primeiro, a gente tem que respeitar a questão do tempo também. Então, olha só, tem basicamente 3 etapas. A primeira que é a preparação, a garantia do preparo e a aplicação de conceitos. Essa imagem é de um artigo muito legal que depois eu posso disponibilizar para vocês. Legal. E uma das autoras foi uma professora minha do mestrado, a Maria Helena Senger, que me apresentou essa metodologia. Boa. Então, olha só, o estudo pré-classe é a parte individual do aluno. Então, pode ser feito. A ideia é que seja feito antes da sala de aula. Perfeito. Mas, na ação da educação básica, no primeiro momento que eu aplico para o aluno ir se acostumando, porque é novidade, tudo que é novidade, né, tem aquele pé atrás, você pode trazer um texto na sala de aula para ele ler, ou você pode usar algo que tem na própria apostila, né, tanto escola particular como escola pública tem um material apostilado, ou um vídeo, alguma coisa que seja um disparador desse conhecimento do aluno, que é esse estudo individual do aluno. Perfeito. Depois, o aluno... Nathalie, essa preparação, esse pré-classe, é o que a gente chama também de flipped classroom, quase. Posso interpretar desse jeito? É a sala de aula invertida, ou seja, você disponibiliza o conteúdo antes para o aluno. Sim. Tá, legal. Exatamente. Perfeito. Ensino híbrido total. Legal, perfeito. Aí, depois dessa etapa, que o ideal é ser feito em casa, mas no primeiro momento que você está aplicando, pode usar a sala de aula para o aluno se familiarizar com a metodologia. Depois disso, na sala de aula, os alunos têm que responder individualmente um questionário. Então, você pode começar lá com 5, 4 questões.
E nesse momento que o aluno vai responder esse questionário, ele vai usar um gabarito que é um pouco diferente do gabarito que nós estamos habituados. É aí que vem essa metodologia, porque ela é muito divertida. Eu vou mudar aqui a imagem para mostrar esse gabarito para vocês. Olha só, é mais ou menos assim. Tá aparecendo o gabarito aí? Já apareceu? Tá aqui. Então, nós temos aí, ó, questão alternativa, lá, 1, 2, 3 e 4 no meio da questão, e as alternativas. Nesse primeiro momento, ignorem as 3 últimas colunas desse gabarito. Ignorem aí a alternativa correta, número de pontos individual e número de pontos da equipe, certo? Exatamente. Tá, vamos ver só aquela primeira etapa. O aluno foi lá, leu a primeira questão, ele falou, nossa, essa questão eu tenho certeza absoluta que a resposta correta é a alternativa A. Então, ele não vai só marcar a A e bola para frente. Ele pode apostar pontos nas alternativas conforme a segurança que ele tem. Então, nesse gabarito, ninguém tira 0. Ninguém tira 0. Então, olha só, ele tem certeza que a A é correta, ele aposta esses 5 pontos na alternativa A. Fechou. Não tenho certeza, vou apostar tudo que eu tenho nessa. Porque quanto mais ele apostar, mais chance ele tem de fazer uma quantidade maior de pontos. Na segunda questão, ele está meio em dúvida entre 2 alternativas. Então, ele pode dividir essa pontuação. Então, como, por exemplo, eu coloquei para vocês, 3 pontos na B e 2 pontos na D. Então, ele fala, eu estou em dúvida, eu vou dividir. Desde que sejam inteiros, né, não coloque 2,5 e 2,5, ele pode dividir. Eu estou em dúvida em 3. Pode pôr lá, 2, 2 e 1. Nathalie, já te interrompendo, já enxergo aí uma outra metodologia que é a gamificação, né? Que você está usando. Então, você usou Flipped Classroom no início e já trouxe gamificação, porque isso é um jogo, praticamente, né? Aí. Exatamente. Você está entendendo a minha paixão pelo negócio aqui, né? Muito bom. Isso que a parte do jogo nem começou ainda. Vai melhorar. Aí aquele aluno, assim, não quero participar, ele é resistente, ou não prestou atenção, não leu o texto, eu vou chutar tudo. Pode? Pode, coloca lá, 1 e 1. Legal. Ele pode fazer no gabarito inteiro? Pode, só que a pontuação dele vai ser menor. Bom, é dado um tempo para o aluno resolver essas questões, daí o tempo vai de acordo com a quantidade de questões que você está trabalhando. Feito isso, esse é o momento individual, aprendizagem individual do aluno. Aí nós vamos para a etapa mais legal, que é o que dá um nome para a metodologia, que é em equipe, em time, onde todo mundo tem que contribuir. Nesse momento, os alunos eles vão responder a um outro questionário que é parecido com isso daqui. Claro que, gente, eu estou mostrando para vocês aqui um PowerPoint que eu montei para dar uma formação, só que, gente, isso daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Você imprime, é tipo uma raspadinha, você pode colocar adesivinho em cima, ou se a sua escola curso, você imprime na gráfica, enfim. Não tem desculpa, é barato, dá para fazer. E como que funciona? Esse momento é heterogêneo, o pessoal, os autores dessa metodologia sugerem grupos de 5, no máximo 6, 7 alunos, e não coloca o top da sala com maior dificuldade, né? Vai mesclando para ter uma interação, porque a ideia é que nesse momento os alunos discutam, porque decidir qual adesivo eles vão tirar ou qual que eles vão raspar ali, certo? Então, não é somar pontos. Você colocou 5 nesse, eu coloquei nesse, vamos nessa alternativa. A ideia é que eles... Por que eu escolhi A? Por que eu escolhi a B? E defendam seus pontos de vista e construam uma aprendizagem juntos, com uma autonomia, sem o professor ali naquele momento interferindo. Entendi. Essa pontuação. O grupo foi lá, discutiu, decidiu que a alternativa A da questão era correta. Ele vai lá e tira aquele adesivo. Olha, ele acertou de primeira. Se ele acertou de primeira, essa questão vai valer 5 pontos. Então, que ele encontrou essa carinha feliz que eu estou mostrando aí para você. Legal. Pode ser um coração. Então, aí tem a questão da parte lúdica. Gente, os alunos ficam eufóricos na hora que eles veem esse negócio. Eles querem brincar, eles querem tirar. Então, olha só, já querer. Na segunda questão, eles tiraram o adesivo B e encontrou um círculo em branco. Então, eles erraram. Eu errei, eu vou para a questão 3? De jeito nenhum. Os caras permanecem na mesma questão até eles acertarem. Então, não é eu vou passar para frente. Vamos acertar. Errou? Vamos discutir de novo. Qual vai ser a próxima? Porque daí a pontuação vai diminuindo. Nesse caso, na segunda.
Então, se eles tiraram um adesivo, eles ganham 5 pontos. Se eles tiraram 2 adesivos, eles vão ganhar 4 pontos. Então, quanto mais adesivos ali eles tiram, menor a quantidade de pontos. Na questão 3, eles tiraram 3 adesivinhos, então fizeram 3 pontos. E na questão 4, eles tiraram 4 adesivinhos e fizeram 2 pontos. Se tivesse mais uma questão nesse gabarito modelo que eu estou usando aqui com vocês, e ele tirasse todos os adesivos, ele ia ganhar um pontinho só. Então, eles não têm assim, errou e pronto. Eles têm que discutir até chegar na resposta correta. Legal, muito bom, Nathalie. Os pontos dele, ele não pode mudar. Aí ele vai marcando qual era a alternativa correta por questão e a quantidade de pontos que ele fez, tanto individualmente e quantos pontos ele fez na equipe. Se vocês repararem aí, coloquei um destaque, o equipe sempre é maior. Certo. Né? É muito rápido. Olha que legal, olha que legal, muito bom. Nathalie, alô? Nathalie? Alô? Alô, Nathalie? A gente deve ter perdido o contato com a Nathalie, gente. Calma aí que ela já vai aparecer. Deixa eu ver aqui com ela. Não saiam daí, pessoal. Tá muito bacana aqui a live com ela. Calma aí, deixa eu ver. Engraçado que ficou na tela. Espera aí, gente. Oi, Nathalie. Caiu. Agora sim. Você voltou. Então tá. Só a tela que saiu. Que bom. Tá, legal. Não, tá tudo... eu fechei o compartilhamento, eu já vou voltar. Bom, tudo no ar. Beleza, fica à vontade. Compartilhamento. Tá. Então, olha só, é legal porque os alunos, eles sempre vão aprender mais com o grupo. E aí, esse gabarito que eu estou mostrando aqui para vocês, né, tá mostrando bem isso, ó, essa aprendizagem aqui. Perfeito, aí tá 6, 14, 1, 2, 0, 3, 0, 4, né? Legal, muito bom. Isso, o quanto ele apostou, o ponto dele individual e o ponto dele na equipe, que geralmente essa pontuação é maior. Legal. Então, esses 2 documentos são os mais importantes aí da aprendizagem baseada em equipes, porque tem esse compartilhamento. E o professor, acabando esse momento do grupo, aí o professor ele pode falar, e aí, gente, alguém ficou em dúvida com a resposta correta? Por que foi A e não foi a B? Aí, nesse momento, os alunos podem apresentar as dúvidas deles e discutir com o professor. Aí, o professor tem um momento de exposição, de corrigir, enfim, ele tem ali um momento de aula expositiva. Legal. Eu vou para aquela primeira imagem que mostra as etapas da aprendizagem baseada em equipes, que é legal a gente ver as outras etapas que vêm depois disso daí. Tá. Olha só. A gente fez aqui o pré-classe, tudo individual. Fizemos aqui, né, ó, o teste individual, que foi por pontos, o teste em equipe, a apelação, esse momento que o aluno pode falar, pô, professor, eu não concordo, mas por que você não concorda? Ah, eu não concordo por causa disso, eu li no livro. Então ele pode argumentar, você tem esse espaço aí para ele argumentar. Pode. Que legal, Nathalie. Pode e deve. E o que é interessante é que esse feedback do professor é na hora. Porque quando a gente dá uma atividade para o aluno, que seja uma prova, ele vai para casa e fica naquele desespero. Você já corrigiu? Você já corrigiu? Cadê minha nota? Exato. Cadê minha nota? E às vezes o professor demora para dar esse feedback. E toda aprendizagem. Então, o aluno, ele tem o gabarito ali na hora, ele sabe ver a dúvida com o amigo, o professor já consegue dialogar, ele pode apelar com o professor, esse feedback é momentâneo, o aluno não vai embora para casa com dúvida. Ele resolve todos os problemas dele naquele momento. Legal. E tirando isso, depois, nós ainda temos uma parte que é muito interessante, que é a questão de desafio, que ainda em grupo, o professor, ele pode... O pessoal está me vendo, né? Que eu vou mostrar uma coisa... Não, vendo você, seu rosto não, tá vendo a tela. Não, então peraí que eu vou ter que encerrar o compartilhamento, porque agora é importante. Beleza, claro, fica à vontade, né? Você tá uma ótima pilota de telas aí, legal. Vamos lá. Tá. Tem um momento, após esse gabarito em grupo, que é o desafio.
Então, você dá as questões para os alunos de níveis diferentes e, para fechar, você dá um problema, um estudo de caso, uma questão bem difícil. Ah, estou estudando Enem com aluno, vestibular, pode ser uma questão de FUVEST, enfim. Legal. E você dá lá uns 5 minutinhos para ler essa questão juntos e discutirem qual vai ser a alternativa correta. Só que um grupo não pode contar para o outro qual é essa alternativa que ele escolheu, é segredo. Terminado esse tempo, o professor, ele vai falar para o aluno, ele vai dar esse material aqui, gente, olha, eu fiz, pode até, cara, eu peguei o material mais barato que eu encontrei, pratinho de bolo, olha só, de papel, ó, vou revirar, legal. e letra de EVA. Legal, Nathalie. Então, assim, dá para fazer de folha sulfite, dá para fazer de madeira, dá para fazer de N forma, esse aqui é um material baratinho. Tá. Você dá as alternativas para eles, ó, para os grupos. Legal. Ok? Aí cada grupo ganha um pacotinho desse com as alternativas, e na hora que o professor brinca lá, 1, 2, 3 e já, cada grupo levanta a alternativa que escolheu. Cada grupo pode escolher uma alternativa diferente. Show. Antes de contar a resposta, ele fala, e aí, por que o grupo 1 escolheu essa alternativa? Aí ele tem que defender a ideia dele. E o grupo 2 defende a ideia dele, o grupo 3 defende a ideia dele. Enfim, existe um debate Legal. ali. Aí conduzindo essa discussão, e só depois ele conta qual era a alternativa correta e por que era a alternativa correta, ele vai reforçando os conceitos que ele tem interesse, né, o objetivo dele com essa aula, através também desse desafio. Então, é uma metodologia que você pode aplicar em muito qualquer área de ensino. Eu estou começando a aprender agora que é em qualquer idade, porque até então eu só estava trazendo para o ensino médio. Com esse trabalho que eu apliquei no Colégio Objetivo, que foi lá para a Irlanda, foi nos 9º anos, no ensino de Física e Química, de Biologia. Os meus alunos são meus cobaias totais. Eu falo, ó, vocês são meus cobaias, vou fazer uma metodologia com vocês, depois vocês me contam. E a escola, Nathalie, tem te apoiado na aplicação dessas metodologias? Como é que funciona, né? A escola, você tem que convencer muita gente? Como é que é? Você tem que falar com a coordenação, com a direção? Como é que funciona isso, Nathalie? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, porque hoje eu trabalho em 3 escolas. Deixa eu só te perguntar, Nathalie, você vai compartilhar mais alguma coisa com a gente na tela ou não? Não, acho que esse era o mais importante. Legal, então tá bom, pode falando. Então, eu trabalho em 3 escolas, 2 escolas particulares e uma escola pública, que é a escola pública estadual, o Colégio Elza Salvestre, aqui em Sorocaba, na particular no Colégio Objetivo, aqui do centro, e no Colégio Ápice. E eu não tenho nenhum problema, assim, nenhuma das 3 escolas, porque como eu sou muito apaixonada, eu acho que eu transbordo isso, então, posso fazer uma coisa assim? Eles vão falar, pode fazer, né? Tipo, vai aí. Então, eu tenho muito apoio. Claro que na escola particular a gente explica um pouco a metodologia. Então, é legal porque os meus coordenadores e as direções, eles têm interesse em saber o que eu pesquiso no doutorado. Então, eu vou lá e conto, ó, eu pesquiso isso. Pô, aplica aqui, posso? Pode. Ah, mas não, vai lá e aplica. Então, eles me apoiam, assim. Porque o apoio da escola é fundamental, né, Nathalie? Assim, a escola que entenda, né, o que você está fazendo, a seriedade, tá? Nathalie, o que eu vi aí, né? Primeiro, sem sombra de dúvida, eu vi muita paixão em você, então a minha tese está cada vez mais sendo comprovada de que professores apaixonados é que vão fazer a diferença, né, nesse país. Então, primeiro, parabéns pela paixão, pelo brilho no olho, né, de tudo isso. Obrigada. Depois, Nathalie, e aí eu vou deixar você falar sobre isso, né? Vou pedir para você falar um pouco sobre isso, mas eu vi um planejamento muito bem estruturado, né, das coisas que você vai fazer, né? Provavelmente isso dá trabalho, né, Nathalie? Dá trabalho. E eu queria que você falasse dessa preparação, né? O que o professor tem que fazer, o que ele tem que ter em mente para elaborar uma aula dessa, quais são as ferramentas que ele tem que usar, enfim, tá? Quanto de tempo isso consome da sua vida extra classe, né? Extra sala de aula, como é que é isso, Nathalie? Então, olha, no começo você tem que ler bastante, ver alguns vídeos para você entender como funciona a metodologia, né? Eu tive uma formação durante o meu mestrado nessa metodologia, sempre estou lendo bastante, mas é interessante, né? Tanto que no meu doutorado eu estou oferecendo uma formação gratuita para os professores da rede pública aqui de Sorocaba, do estado, para aprender a usar essa metodologia. Eu acabei de terminar uma agora sábado, dia 24 de
sábado agora, 24 de novembro, que foi maravilhoso, e eu vou oferecer outra turma. Então, quem é de Sorocaba está assistindo, fique esperto que eu vou oferecer outra turma em março do ano que vem, para ajudar. Então, quais são os documentos? Eu até disponibilizo para os professores que eu tenho contato. Você tendo esse gabarito individual, esse gabarito em grupo, tem a parte da avaliação formativa, que é um questionário com um xizinho que o aluno preenche para se autoavaliar, tal, muito importante, daqui a pouco eu falo um pouco mais disso. Então, o arquivo pronto, certo? Primeiro, você vai usar esse mesmo arquivo para todas as aulas. Você só muda a letra A, a letra B, lá, a carinha feliz, para os caras não pegarem a mãe. Depois, você tem que fazer. Você tem que ter um disparador, algumas questões, e as questões. Então, todo professor tem que preparar questão para simulado, para prova, enfim. E essas questões não pode ser só aquela questão muito óbvia, tem que ser uma questão um pouquinho mais complexa, de interpretação, para que gere um debate. Legal. Coisa muito direta, objetiva, né? Daí não vai ter aquela discussão. Só que é simples, por exemplo, no ensino público, no Estado, a gente tem o caderno do professor e o caderno do aluno. Você pode um texto que está ali, uma tabela, um gráfico, uma animação, um vídeo de 1 minuto, ou às vezes sair alguma reportagem na televisão, que os alunos estão curiosos, você pode usar isso como disparador. Então, o preparo, eu acho que é você se preparar para a metodologia e você ficar cada vez mais hábil para preparar essas questões, porque o gabarito está pronto, a autoavaliação está pronta. Legal. Aí essa de você saber, organizar os grupos, porque o professor que tem que escolher o grupo. Nessa questão, tem que ser homogêneo, tem que desfazer essas panelinhas. No começo é meio difícil, mas se você insistir, eu falo, olha, gente, eu vou dar um desafio. Aplica uma vez por bimestre. Certo. Era isso que eu ia te perguntar. Periodicidade recomendada para isso aí, Nathalie. Porque eu imagino que isso gera um super movimento na escola, né? Na sala de aula, os alunos devem ficar super eufóricos, né? Enfim. E aí, como é que você faz essa aplicação periódica, né? Então, você já deu a dica aí, né? E começando aos poucos. Isso, você começa com uma vez por bimestre. Depois você pode, por exemplo, você começa lá no primeiro ano do ensino médio, uma vez por bimestre. Você está com uma pronto, um por bimestre. No ano seguinte, o conteúdo muda pouco. Você já tem aquele conteúdo pronto, monta outro. Daí você pode aplicar uma vez por mês. Ah, legal. E ótimo, eu acho que assim, seria uma utopia, um sonho, a gente fala, não, toda a aula. É difícil, mas você aplicar uma vez por mês é possível. Tanto que com os professores que estão fazendo esse curso comigo, eu estou tentando criar uma rede. Porque eram professores de ciências e biologia no início. Eu monto para o 6º ano, você monta para o 7º, você monta para o 8º, você monta para o 9º, depois a gente troca. Exato, assim, isso é legal, né? Ganha escala o processo, então, assim, né, Nathalie? Gente, vamos se unir, vamos compartilhar. Eu quero trabalhar com o professor de história. Dá para fazer uma aula, um texto que saiu na mídia, um artigo científico? Claro. E assim, no começo é difícil? É difícil, dá bagunça? Dá bagunça. Mas a segunda vez que você vai aplicar com a metodologia com o aluno, porque na primeira você teve que perder tempo, entre aspas, explicando a metodologia, como funciona, por que você separou a panelinha e tal. Depois o aluno já sabe como que é, e você mantém esse grupo o ano todo. Modificações conforme tenham transferências, enfim. Chega no momento, gente, hoje é a aula de TBL. Legal, os caras já sabem qual é o movimento da aula. Estuda esse vídeo que a gente vai usar aquela metodologia. Os caras vão estudar. É uma cultura que vai sendo criada, né, Nathalie? Exatamente. Então, como tudo que é novo, tudo que é mudança, você tem que se acostumar. Porque, por exemplo, você corta o cabelo, na hora do salão ficar lindo. Você lava, fica uma porcaria. Me ouvindo, não é? Isso aí. Você está me ouvindo aqui, nossa, demais, vou aplicar. Não vai ser 100% legal. Comigo, tem dia que não é legal. E tudo bem, tenta de novo. Isso aí, muito bom. Que... Nathalie, deixa eu te... Eu estava refletindo... Não, pode falar, desculpa, depois eu te pergunto isso. Uma coisa que eu estava refletindo sobre isso, inclusive esses dias, assim, há 15 dias atrás. Eu sempre bati muito o pé que essa metodologia contribui com a aprendizagem do aluno por conta de autonomia, criticidade, enfim. Só que não é só isso, porque quando ele está nesse grupo que é heterogêneo, ele tem que respeitar as diferenças, né? Essa empatia pelo outro, ou se ele é muito tímido, de ele ter coragem para falar, se sentir seguro perto do outro. Então, nesse momento, a gente não está contribuindo só com a aprendizagem do aluno, no meu caso, para a biologia. Legal. Eu estou com a formação daquele cidadão. Isso que eu ia te perguntar, Nathalie, quais são os ganhos periféricos, se é que a gente pode deixar dizer assim, que essa metodologia promove? Eu imagino que tem um monte de coisa envolvida aí, né? Não é só o conteúdo cognitivo ali e tal, tá?
Essa questão de respeitar o outro, a hora do outro falar, a hora de você ouvir, a forma de você conseguir colocar um argumento sem ofender, sem machucar, de saber que você pode aprender com o outro, que você também pode ensinar, a diferença de ter menino, ter menina, ter pessoas de tribos diferentes no mesmo grupo, e você criando uma tia dessa dentro da sala de aula nesse grupinho, até acabam um pouco as Né? panelinhas. Porque eles vão interagir, né? Sim, vão. E quando você chega com esse aluno, que já às vezes até deixou de ser aluno, está fora da sala de aula, ele vê um cara que é diferente dele na balada, no ônibus, enfim, ele vai, pô, tem que respeitar, é diferente de mim, e está faltando tanto isso no Com mundo. certeza. Então, essa metodologia também vem de encontro a esses valores e tirar o professor do foco, Isso. né? Vamos, né, diminuir um pouquinho o nosso ego para o ego do aluno também ter espaço na sala de aula Exatamente. Legal. para ele aprender. Excelente, legal, Nathalie. Nathalie, Interessante. ó, eu fico muito feliz de você falar que você está formando professor, né? Que você está divulgando isso é legal. Sim. Como que é essa formação, Nathalie? Como é que você tem trabalhado? Quais são as principais dúvidas dos professores? Como é que acontece, né, ali essa formação? Vamos já dar, Ó, essa primeira vamos já dar um experiência. spoiler aí, porque, gente, ó, já Vamos, vou vamos. querer bolar um negócio com a Nathalie aí de formação É continuada isso. depois, tá? Legal. Essa primeira formação que eu tive essa experiência agora foi assim, eu montei, que é para o meu doutorado, inclusive, minha coleta de dados, Legal. né? Foram 3 encontros presenciais, de 3, 4 horas cada um. Eu tive uma escola que me ofereceu espaço, uma escola pública aqui também, o Arthur Cícero Freire, foi, nossa, fantástico. E o que aconteceu? No primeiro momento, aprenderam a usar essa metodologia através da dupla conceitualização. Então, eu usei textos do próprio TBL, os meus slides, eles nem sabiam que eles iam ter que usar, fazer um questionário, uma provinha sobre o que eu estava falando. Uhum. Então, eu falei sobre metodologias ativas de aprendizagem, falei de aprendizagem significativa, mostrei o que era o TBL e tal, e mostrei rapidamente como são essas etapas, e mostrei alguns vídeos também que ajudam muito a entender o TBL. Legal. Eles tiveram que responder as 4 questões, apostando os seus pontos, usando a própria metodologia para sentir como que é. Eu dividi eles em grupo e nesse primeiro encontro eles vivenciaram a metodologia. Tá. Daí depois falaram, olha, achei legal isso, achei difícil isso, não entendi essa etapa, como que funciona essa aqui melhor. Eu fiz um guia para eles de aplicação. E assim, Eu acho que essa organização sua, tanto para a aplicação da metodologia com os alunos, quanto para a formação, Nathalie, você falou, ó, eu fiz um guia, né? Ela é fundamental, Isso. porque assim, tem um monte de professor que faz um monte de coisa legal e boa, mas não registra, não organiza, né? E eu já percebi que você tem um cuidado com isso. Não, eu sou a louca da organização, então. Tá, legal, Nathalie, legal. Então foi muito legal, porque assim, como essa primeira capacitação foi para o meu doutorado, eu precisava que esses professores aplicassem essa metodologia em uma sala de aula e tivesse uma outra turma controle, com N documentos, né, autorização dos pais, autorização dos alunos, enfim. Então eles precisavam sair de lá super, ultra, mega motivados para aplicar e entendendo a metodologia. Então eu fiz esse guia, eles aplicaram com a sala de aula, daí como que foi? Esse primeiro encontro foi essa dinâmica de eu ensinar. Aí nós tivemos um mês de intervalo. No segundo encontro, foi apenas para nós montarmos juntos atividades nos moldes da BE. Tá, legal. Então, eu praticamente. Esse primeiro encontro durou quanto tempo? Dura quanto tempo, Nathalie? Esse primeiro é o mais longo, que durou 4 horas, das 8 ao meio-dia. Ah, legal. Com coffee bem legal, né? Bem gostoso, porque o professor também gosta de ser bem recebido, Exatamente, nada de bolachinha. é isso aí. Nada de bolacha de água e sal. Aí, Isso aí. não, pelo amor. Aí no segundo encontro, eu dividia as meninas que estavam lá, eram basicamente mulheres, né? Ah, as duas ficam com o 6º ano, 7º ano, 8º ano, ensino médio, cada uma monta uma atividade, a gente escolhe um conteúdo juntos, aí eles me mandaram esse conteúdo, eu formatei, fiz algumas adequações e compartilhei com todos. Uhum. Então, todos saíram do banco de atividades de pelo menos um com cada série. Todos que eu já mando para todo mundo, ó, fiz esse conteúdo, faz aí. Legal. Aí, esse segundo encontro foi para isso, para montar atividades, né, nessa metodologia. Depois eu dei uns 2, 3 meses para essas meninas aplicarem com os alunos. E sempre lá no respaldo, no WhatsApp, por e-mail.
Inclusive, nesse caso, na minha escola não tem como eu imprimir, porque como tinha termo de consentimento por ser pesquisa, era muito papel. Eu imprimia na gráfica, eu ia até a escola, levava o material para os professores, bonitinho, para não ter desculpa. Legal, legal. Aí, sábado foi a evolutiva. Eu entrevistei uma por uma, para saber individualmente como que foi a aplicação do método, que elas gostaram, depois a gente fez um debate coletivo, aí tivemos mais positivo, né? Eu acho que a única experiência, não sei nem se eu podia dizer ruim, foi que uma professora aplicou num EJA, Ah, né? E tá. como, quem não sabe, é o ensino de jovens adultos, pessoas que ficaram muitos anos fora da escola, dependem muito do Sim, professor, né? perfeito. Não Eles não tem tanta autonomia, né? Isso, exato. Então foi um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que se a gente conseguir aplicar durante um ano inteiro no EJA, lá no final eles vão estar mais craque, inclusive mais autônomos. Legal, Então foram muito legais, eu saí de lá chorando, sou super sensível, né, legal. músico, né, Sei bem. Legal, Nathalie. e assim, as minhas hipóteses em relação à Isso que eu aprendizagem, queria te embora eu ouvir. Isso. entenda os dados, porque hipóteses dado pra caramba, tô uma pilha de Gente, papel aqui no olha chão. que coisa importante. Quem me conhece, acompanha, né? Eu trabalho hoje numa empresa de dados educacionais, né? Aqui em Campinas. Então a Uhum, gente é meio maluco por isso mesmo, sabe, Nathalie? E eu acho muito legal, gente, que a uhum, Nathalie, eu tô enxergando no discurso dela aqui uma paixão muito grande pelo que ela tá fazendo, mas uma preocupação com a validação disso, né? A gente não pode ser só sim, apaixonado, né, Nathalie? Então, eu tenho visto isso. Você falou de sim, pilha de sim. dados, você falou de hipótese. É isso aí, Nathalie. É esse o caminho. Muito legal, muito legal. Isso. E uma coisa legal que Quais eu estou são as tentando, suas, porque suas assim, hipóteses aí, Nathalie? então, as minhas hipóteses são que a aprendizagem baseada em equipes pode ser aplicada na educação básica, vai contribuir com a aprendizagem no ensino por competências e habilidades, que é a nossa matriz curricular, pelo menos até agora, né, que estamos no meio de Isso. mudanças, médio como no ensino fundamental, dos feedbacks de uma das professoras que participou comigo, que foi fantástica, a Lucila, maravilhosa, aplicou várias vezes, ela aplicou nos sextos anos, e, gente, assim, eles super mega discutiram, interagiram, ela ficou muito, assim, fascinada, foi muito legal. E uma coisa que eu estou tentando avaliar, que eu também acredito que, assim, né, gente, eu sou professora, estou na sala de aula ainda, e pretendo ficar a vida inteira, a autoeficácia do professor. Tem aquela aula que a gente sai triste, pô, não atingi meus objetivos, tal. Então, eu vou avaliar no meu doutorado se essa metodologia também contribui com a autoeficácia do professor. Ele se sente valorizado, Legal. aplicando a B, É né? isso É que você está legal chamando essa de dinâmica. autoeficácia. É primeiro uma automotivação, é isso dele, e Isso, ele isso. sentir que a aula está atingindo os alunos mais do que uma aula tradicional. Sim, isso. E assim, aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, que você me perguntou, né? Por que o professor está desanimado? Pô, ele não tem essa autoestima. Né? A nossa educação muito vai ruim porque o professor não tem autoestima de nenhum lado, ele não é bem remunerado, na maioria das Exatamente, vezes. Nathalie. A sociedade não entende exatamente o que ele está fazendo ali, o papel dele. Tem às vezes bloquear, né, boicotar, enfim. Então, pô, como que esse cara vai ter autoestima, gente? Difícil. Então, eu tô tentando ver se essa metodologia pode contribuir com a autoestima do professor. Pô, o meu aluno está aprendendo mais, a minha relação com o aluno melhorou, eu estou aprendendo mais com a metodologia, eu saí de cena, eu estou tendo feedback, estou tendo diálogo. Porque eu acho que, gente, a não ser que o ego do cara seja muito grande, ele gosta de ficar falando uma aula e os caras lá morrendo, né? Pelo menos eu odeio quando Exatamente, né? todo mundo gosta A desse gente tinha diálogo. uma geração assim, né, Nathalie, de professores mesmo, né, e muito em função dos cursinhos pré-vestibulares, né, onde ele era o cara. Mas cada vez mais, gente, a bem da verdade é essa, vocês sabem, o pessoal que tá aí que é professor, que acompanha a gente, isso está acabando, né? A gente tem falado cada vez mais de ensino por habilidades e competências. Como é que eu vou ensinar habilidade e competência para aluno só eu falando? Né? Não tem, isso é Exato. muito fora, né, do que se espera, né? Mas legal, legal, Sim. Nathalie. Poxa, parabéns, viu, pelo trabalho aí, né? Obrigada. E quando que sai o, Depois que eu é concluir, isso. Quando que sai aí a pesquisa, Nathalie? Ó, alguém aqui deve ser uma aluna. Ó. olha, Parabéns, professora. Você é a melhor. Jéssica Nunes, ó, tá vendo? obrigada. Quem que é a aluna? Jéssica Fala o Nunes. nome aí, Jéssica já Nunes. sei. Já sabe quem é? Então tá bom. Obrigada, beijo. Ah, legal. Olha,
Segundo a minha orientadora, eu tenho que qualificar agora em maio de 2019, pretendo defender em agosto de 2020, em julho volto para a Irlanda, na verdade a minha premiação foi Que essa, legal! eu Você ganhou um retorno ao Congresso? ganhei um retorno para o evento Parabéns. e eu vou mandar para eles o material agora da finalização desses encontros com os professores, que é uma prévia do meu doutorado, para compartilhar nessa devolutiva com eles lá no Congresso Mundial Quando de que é o Congresso, 2000, Nathalie? em julho de Tá, em 2019. julho. Legal. O doutorado termina em 2020, aí a gente pode conversar e eu compartilho com o meu Ah, com prazer. Na certeza. verdade, o meu sonho, que surgiu no mestrado, e eu acho que talvez eu consiga, vamos lá. O meu sonho é que essa metodologia ela fosse incluída, inclusive politicamente, nas propostas curriculares da escola Tá, pública. legal. Eu queria incluída, tipo, Você todos os sabe, Nathalie, que professores nós fossem estamos num momento utilizados. agora propício, né, para essas coisas, porque, meu, tem BNCC aí, né? A Sim, BNCC, na exato. verdade, ela diz aonde a gente tem que chegar, mas ela não diz como a gente vai chegar lá, né? E esse como, na Exato. verdade, é muito legal ela não dizer como, né? Porque as escolas têm uma chance de ouro agora de construir os seus próprios currículos e os seus projetos pedagógicos, Exatamente. onde metodologias como essa sua devem ser adotadas, tá, Nathalie? Então, nós vamos lutar Exatamente. por isso, tá? Tem você, tem a Com certeza. Débora Garófalo, que até entrou aqui, eu não sei se ela tá aí, mas ela tem um projeto bacaníssimo. Eu conversei com ela de ensinar robótica a partir de Ótimo. sucata, entendeu? Então ela faz esse trabalho e o dela já está sendo incorporado na proposta lá do currículo da cidade de São Paulo, né? É muito, muito legal. A gente vai chegar lá, tá, Nathalie? Então, Né? eu consegui já um primeiro passo, que esse curso que essas professoras fizeram comigo agora, elas receberam um certificado da Unifesp, que é onde eu faço o meu Certo. doutorado, e Ah, você conseguiu mais um certificar ainda certificado de um curso de extensão, né, legal. assinado pela E minha isso para a carreira do orientadora. docente de escola pública é importante, né? Porque além disso ainda conta como progressão de carreira, né, para ele e Então, tal. na verdade, não contava Entendi. um certificado da Unifesp. Aí, o professor coordenador da disciplina de Biologia de Sorocaba participou do curso, gostou e falou: vamos inserir isso na EFAP, que é a Escola de Formação dos Professores do Estado de São Paulo. Eu consegui o aceite da EFAP e, em março, essa nova edição que eu vou lançar gratuita vai valer certificado de evolução funcional para os professores, que além de você aprender, compartilhar, levar isso para os seus alunos, melhorar sua autoestima como professor, você ainda consegue uma evolução funcional aí, ajuda, né, com a evolução funcional, Exato. que é uma gratificação. Então, eu estou conseguindo. Tá. Em final de janeiro, fevereiro, também vou dar uma formação para os professores do Colégio Objetivo Sorocaba, que Oh, foi a escola que me ajudou, né, me patrocinou também para minha viagem para a Irlanda. Em contrapartida, eu combinei lá com o diretor que eu iria dar essa formação para os professores legal. nessa. Então, são sementinhas que a gente está São jogando sementes, aí. né? Eu acho que é isso, Nathalie. Eu acho que essa intrepidez sua, essa ousadia, porque é ousadia, né, Nathalie? É falar, ó, vou fazer, vou meter a cara. É muito mais fácil, Nathalie, você pegar a apostilinha do objetivo, começar a dar as aulas sequencialmente lá, só de maneira expositiva, é muito mais fácil, né? Eu sei disso, Com tá, Nathalie? certeza. Eu trabalhei com material objetivo 10 anos da minha vida, né? Eu fui professor no Objetivo em Dayatuba, enfim. E é fácil a gente seguir o fluxo, né? Mas acho que você está quebrando paradigmas aí, está fazendo um trabalho de excelência. Quero já te convidar de antemão, deixa eu só organizar a agenda com a Marialba. A Marialba estava online aqui, para gente Uhum, dar uma rodada aí pelo estado de São Paulo com oficinas como a sua, tá? Então demorou. nós vamos fazer uns Vamos. convites para Esse é o meu você. sonho. Ó, já tem gente aqui falando, Eu, quero fazer o curso. Olha que legal, Nathalie, tá vendo? demorou. José Carlos, é. Eu amo estar na sala de aula com os adolescentes, pré-adolescentes, mas assim, eu fui buscar a pós-graduação porque eu tenho dificuldades. E eu tinha certeza que eu não era única. Tanto que foi isso que eu fiz no mestrado, foi diagnosticar isso. E eu quero formar professores, eu quero compartilhar o que eu tenho. E você estando na sala de aula, aquela coisa assim, ai, alguém escreveu isso, chegou em mim, o cara não sabe o que está se passando. Eu sei o que está se Exato, passando. é isso aí. Na escola pública, na escola particular, né? É claro que eu tenho muito, ainda tenho um chão, estou no começo,
mas eu quero Não, ajudar a e é formar legal esses você é professores. professora, Nathalie, isso já te empodera muito. A gente vê muita iniciativa de formação de professores que não são professores que estão formando os professores. Isso para mim eu acho um absurdo. Oi, Por mais conhecimento que o cara tenha, Nathalie, se ele não vive a sala de aula, se ele fica falando para as pessoas fazerem, e ele não fez, não tem autoridade. Desculpa, né? Ele pode ser assim o sim, top da teoria de não sei o que e tal, mas se ele não viveu, se ele não experienciou, falta essa autoridade para ele, né? E é o que você tem de sobra aí, né? exatamente. Acho muito legal quando você Mas fala, eu tô, quero ser professor a vida inteira, né? Não vou sair da sala de aula. Parabéns. Você está indo na contramão da outra metade, né? Que não recomenda a própria profissão de professor, né, Nathalie? não, recomendo. Tá. Eu falo para os alunos, eu tenho uma aluna que fala, eu quero ser professora, seja muito gostoso. Toda profissão tem um lado ruim. Claro, claro. Então, o lado ruim, eu quero ter o lado ruim naquilo que eu sou apaixonada, naquilo que eu amo, não naquilo que só vai me dar dinheiro. Perfeito, perfeito. Questão de, assim, quando você faz aquilo que você ama, com empenho, com dedicação, a prosperidade É vem, isso. Não falta nada, né, Nathalie? não falta nada, eu não vou ficar milionária, nem quero, Imagina. né, Rola sabe? viagem para Irlanda, rola tudo, né, Nathalie? Rola, rola. Rolou um convite para Portugal agora em janeiro, também estou dependendo de patrocínio da CAPES, companhia Mas aérea, dá um para jeito e conseguir. vai, né, Nathalie? E assim vai. É isso Então, aí. é quando a gente faz. Eu só estou onde eu estou, porque também tive professores maravilhosos, tanto eu estudei, eu sou filha de escola pública, Legal, estudei no olha aí. Estadão, que o lema da escola era Ó, já péssimo, tem era gente Estadão, até Estadão, escrevendo entra aqui, burro, onde me ladrão. inscrevo pro curso? Olha só, Nathalie, tá vendo Ah que lá, legal? ó, Tá bom. me adiciona no Face aí Adiciona que em aí, março eu Marcão, compartilho o Marco link Antônio de Linhares, inscrição. pode adicionar a Nathalie aí. O Marco é um cara que eu conheço, tem um projeto de combate ao bullying muito legal também. Ó, Poxa, eu tô legal. tentando Aí, vai de conectar essas volta. pessoas, sabe, Nathalie? Nós vamos chegar lá. Legal, legal, muito bom, tá? Mas você tava falando, Então, você veio assim, de escola pública, né? escola pública do Estadão, que é o apelido aqui em Sorocaba, é Estadão, e o lema era Estadão, Estadão, entra burro e sai ladrão. Olha que Como que é? maravilha. É o Estadão? pessoal, Estadão, entra burro e sai Ah, ô ladrão. Olha que louco, meu Deus do céu. bad total. Eu tive professores maravilhosos lá, são meus colegas de trabalho agora. Fui bolsista do programa Escola da Família, fiz PUC, fiz especialização na USP, fiz mestrado na PUC, agora estou na Unifesp, minha orientadora, todos os meus professores sensacionais, Legal. minha professora me ajudou. Então, assim, se eu sou uma professora que hoje estão me julgando, me classificando com excelência, é porque tive professores de excelência e tenho colegas de trabalho Uhum. de excelência que Legal. compartilham comigo, que pelo menos estão dispostos a me ouvir, a compartilhar, a aprender um pouco com quem está ali no dia a dia. A gente toma café com a pessoa e não sabe o Uhum. que ela faz ali. É, Então, legal. é ver as pessoas com os outros olhos Legal. também. Nathalie, ó, parabéns. A gente já tá quase 1h10 aqui Obrigada. já, né? Eu combinado com a galera é 1 hora, né? Quando o papo é bom, a gente vai embora, né? Aqui. Faça o tempo. Parabéns, tá, Nathalie? Super aí Obrigada. apaixonado pelo seu trabalho, né? Mesmo à distância, eu estudo muito, pesquiso muito, eu li Obrigada. várias coisas que escreveram aí sobre o que você fez, né? E ansioso aí pela tua graduação no doutorado aí, né? Quando sair eu quero ver tua pesquisa, mas antes disso eu acho que nós vamos pensar em alguma coisa aí, Nathalie, tá? Eu também tenho um sonho de juntar excelentes professores assim e a gente conseguir fazer oficinas para a escola pública, né? Com certificação, já tem uma galera forte aí junto comigo, me ajudando a pensar isso, vai dar tudo certo, né? E aí logo eu te farei um convite para a gente dar uma Sim, rodada já aí. está certo. Tá, legal. Estou super à Tá. disposição, E muito, muito. parabéns, Nathalie. Uma mensagem final. Você já deu um monte de mensagem linda aí, mas uma mensagem Nossa, final para os professores, Nathalie, que querem inovar, que estão pensando, que estão às vezes até um pouco desanimados. Qual é a mensagem da Nathalie? olha, difícil pensar, né? Eu acho que eu não desisti, a gente compartilhar essa. É uma luta diária, a sala de aula, eu sei, estou lá 40 horas por semana, essa doidice de doutorado. A gente não desistir, não se unir e ouvir o nosso aluno, o que ele tem para dizer. Eu brinco com os meus alunos, meu, você já tem um monte de problema em casa, eu também, vamos ser felizes na sala de aula, porque vai ser muito mais gostoso a aprender. E é isso, assim, de buscar, tem gente para oferecer, eu estou super à disposição pessoalmente, por internet, todo mundo que me procura.
Vamos se unir, que todo mundo tem que aprender junto Legal. e melhorar. Muito bom. A educação do nosso país só vai vir da gente. É isso aí, Nathalie. Não vai vir de fora. É o que eu defendo, Nathalie. Ela vai vir de dentro da escola. Tem uma galera que quer pensar a solução para a educação de fora da escola. Desculpa, galera. Não vai rolar. Não vai rolar. Não é empresas de tecnologia. A tecnologia até vai ajudar. Mas ela não vai solucionar. Quem vai selecionar são pessoas como a Nathalie aí, ó. Tem uma galera aqui, ó, já falando também. Eu também quero fazer o curso. Pensa em nós, gestores, também. Olha só. Pensaremos, Sônia. Fica tranquilo que a gente está pensando tudo isso, tá? Nathalie, brigadão, viu? Valeu, obrigado. Foi top. Adorei te conhecer. Acho que a gente... Obrigada, galera. A gente vai se conhecer pessoalmente. Você fala de mais mulher, mais ainda, né? Pessoal, ó, muito obrigado quem ficou com a gente até aí. Sempre sai e entra bastante gente e tal. Depois eu consigo ver o saldo geral dessa live aqui. Mas mais do que isso, né, gente? A gente fica feliz aí de estar conseguindo manter o propósito, né? O Sacadas de Professor é um projeto que está começando. A gente acabou de se graduar no Founder Institute, né? Que é uma aceleradora de ideias aqui de Campinas. Na verdade, ela é do Vale do Silício e tem um capítulo aqui em Campinas, né? A nossa ideia se graduou. Muito difícil se graduar no Founder, né? Ali é uma sequência de trabalhos e de propostas e de pitches que a gente tem que fazer. E a ideia é a gente estruturar agora o lançamento disso como formação de professores. Vocês viram os caras que a gente está indo atrás, como a Nathalie, a gente só dá altíssima qualidade mesmo, né? E que tem propostas consistentes para a educação, tá, gente? Então, obrigado. Fiquem ligados que nós vamos divulgar em breve já o nosso, provavelmente, o último webinário de 2018, né? Vão ser 10 esse ano, né? Aqui, mas 10 feitos em 2 meses, eu acho, né? Então, a gente está numa pegada intensa aí. E, Nathalie, mais uma vez, obrigado, viu? Você é muito apaixonada pelo que faz, né? Muito bacana ver isso. Continue assim, que é de gente assim que a gente precisa. Tá bom? Com certeza. Tá bom. Fica aí. Não desliga, não. Vou desligar a live aqui, mas a gente troca uma ideinha aqui, Nathalie, tá bom? Tchau, pessoal. Beijo. Até a próxima, viu? Tchau. Beijo, valeu. Obrigada.